Meu querido, minha querida, Deus lhe abençoe, a paz do Senhor seja sobre você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. No dia de hoje iniciamos a terceira sessão sobre os Salmos e gostaríamos então de juntos aprofundarmos nos Salmos de número 15, 16, 17 e 18. Esses 4 salmos trazem uma seção em que, em comum entre eles, nós percebemos salmos a respeito de um Davi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, para escrever canções que falassem a respeito de um servo de Deus inculpável. Um servo de Deus que buscava uma vida de santidade, de retidão, de integridade, e isso é agradável a Deus. No capítulo 15, nós temos um salmista que inicia perguntando quem poderá chegar ao santuário do Senhor e quem então poderá permanecer em seu santo monte. Essa pergunta ressoa a nós até hoje e o salmista responde com uma sequência de requisitos para que esta pessoa habite no santuário, chegue até a presença de Deus em seu santo monte. E esses requisitos trazem uma vida íntegra e justa, uma pessoa que se apega à verdade, alguém que não difama, não prejudica o seu próximo, despreza condutas que possam ser equivocadas e honra os que temem ao Senhor e cumpre sempre a sua palavra. Gente que empresta sem lucro e não aceita suborno contra o inocente. Esses requisitos são preenchidos por aqueles que vivem continuamente na presença de Deus. E assim também continua o Salmo 16, quando este salmista começa a clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor, sabendo que era nele que se refugiaria. E além disso, dizendo bem claramente que os verdadeiros heróis são os que são fiéis aqui na terra, aqueles que têm prazer em sua companhia, todos os que ao seu redor habitam. Estes podem dizer ao Senhor: Tu és a minha herança. Esses podem saber, como diz o salmista ao final, de que não é de admirar que o seu coração esteja alegre e exulte, e o seu corpo repouse em segurança. Esse sabe muito bem que o Senhor está com ele e ele jamais será abalado. Este pode dizer que não será deixado entre os mortos e nem permitirá ao Senhor que este seu santo apodreça no túmulo. O salmista então diz ao final do Salmo 16 que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Esta plenitude de alegria que só encontramos na presença do Senhor, que eu e você podemos encontrar enquanto ouvimos a sua voz, enquanto ouvimos a sua palavra, enquanto entoamos estes salmos. Sinta esta alegria do Senhor plena, completa. O Salmo 17, então, fala a respeito de um salmista que suplica por justiça, que pede ao Senhor que o proteja como a menina dos seus olhos. Menina dos olhos, usando a metáfora deste órgão tão sensível, que nós protegemos não somente com nossas pálpebras, mas em qualquer ataque, sendo um dos órgãos que mais protegemos, pois queremos resguardar nossos olhos, nossa capacidade de ver.
E o salmista então está dizendo isso ao Senhor: guarda-me como guardas a menina dos teus olhos. Interessante notar esta súplica do salmista, de um salmista que diz: levanta-te, ó Senhor, enfrenta os meus inimigos e faze-os cair de joelhos. O salmista que canta um louvor ao Senhor, sabendo que a fome dos que te são preciosos, tu, Senhor, satisfaz. Pelo poder de tua mão, destrói os que buscam neste mundo sua recompensa. Esse salmista tem a certeza de que, porque é justo, verá o Senhor, e quando acordar, verá o Senhor face a face. E por fim, o Salmo 18, em louvor, entoando-se ao regente de coral, Davi reproduz um salmo que também está inscrito ali no segundo livro de Samuel, no seu capítulo 22, versículos 1 a 51. Essa história, contada em canção neste salmo, livra a Davi, o Senhor, de seus inimigos e de Saul. Por isso, apesar de ser entoado ao final do segundo livro de Samuel, o entendimento é de que esta canção tenha sido composta muito antes, pois Saul havia morrido muito tempo antes. E essas histórias de livramento do Senhor a Davi durante os ataques de Saul remontavam ainda ao tempo em que este Davi sequer era rei. Este louvor que Davi então entoa é um louvor em que ele diz que o servo de Deus sabe que o Senhor o socorrerá. Inclusive usa uma metáfora belíssima que nós reproduzimos tantas e tantas vezes em nossas igrejas, que está ali no versículo 10, em que o salmista diz: ele vem montado num querubim, pairando sobre as asas dos ventos. Ele se envolve num manto de escuridão, em densas nuvens de chuva. O salmista, então, mais uma vez, lá no versículo 16, diz: dos céus estende a mão e me resgata, tira-me de águas profundas. Este salmista sabe muito bem o Senhor a quem serve, porque este Senhor o salva. O salva porque o seu caminho é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Como dizia uma canção que soava este salmo na minha adolescência, que deixava claro que o Senhor é refúgio e fortaleza. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Como diz o Salmo 31. Este Senhor que salva o seu povo, porque o seu povo é fiel, e aos fiéis ele se mostra fiel, e aos íntegros mostra integridade. Estes 4 salmos que nós acabamos de ler, cantar, entoar, trazem um aspecto por vezes esquecido. Nós sabemos e nós somos alvos da maravilhosa graça do Senhor, desta misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã e é a causa de nós não sermos consumidos. Nós sabemos muito bem que não foi por nenhum dos nossos merecimentos que Deus nos resgatou e salva-nos dia após dia dos nossos inimigos, daqueles que querem passar por sobre as nossas cabeças, daqueles que querem nos matar, nos destruir. O Senhor nos salva. Mas estes 4 salmos deixam claro que esta graça, como diz Dietrich Bonhoeffer, não é uma graça barata, mas uma graça preciosa.
E esta graça preciosa exige do coração do fiel algo que chamamos na palavra do Senhor de santificação. Quem conhece a Deus deseja assemelhar-se a Ele. Quem conhece a Deus deseja ser parecido com Ele. Quando você admira uma pessoa, você não admira simplesmente os seus feitos, mas você deseja ser como ela. Isso se demonstra nas nossas mais tenras infâncias, quando, por admiração aos pais, reproduzimos o comportamento deles, imitando nosso pai, nossa mãe, imitando aquelas pessoas que estão ao nosso redor e admiramos algumas de suas qualidades. E o salmista deixa bem claro aqui que o servo de Deus tem como ídolo, tem como objeto de adoração aquele que é perfeito. Por isso, ressoa no coração do cristão a palavra do Senhor dizendo: sejam santos, porque eu sou santo. Como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 12, no seu verso 14, prossigamos na santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O salmista que escreve estes 4 salmos, 15, 16, 17 e 18, deixa claro que a sua posição de dobrar os joelhos e clamar ao Senhor é porque ele sabe muito bem da sua integridade com Deus. Ele sabe muito bem que ele busca o Senhor com inteireza de coração. Ele consegue julgar seus próprios atos à luz da palavra de Deus e saber que ele é inculpável diante do Senhor e que se há algum pecado, ele pede ao Senhor que o perdoe, mas ele busca viver em santidade ao Senhor, porque é em santidade que oferecemos nosso melhor louvor a Ele. A canção mais maviosa, a música mais harmoniosa, as notas mais belas que você pode oferecer num salmo de louvor a Deus é a sua retidão e santidade. Como diz o apóstolo Paulo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus. Que o teu culto racional seja oferecer o corpo, a alma, o espírito em santidade ao Senhor. Em nome de Jesus, que Deus lhe abençoe.